Começa o texto, primeiro livro de Reis, é a palavra que eu quero ministrar na sua vida, dizendo assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Fale assim comigo, por favor, diga: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Antes de orar, eu queria dizer para você: Deus tem algo para a sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche assim os seus olhos e curva a sua cabeça. Pede aí para Deus falar com você uma palavra que seja o cumprir de tudo isso aqui, irmãos. Pede aí para Deus te dar uma palavra aí que venha confirmar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Fala para Deus: Senhor, coloque essa certeza no meu coração de que vai acontecer algo, de que não parou, que não acabou, que o Senhor está fazendo algo. Pede para Ele, fala: Senhor, me dá uma palavra, me mostra na Tua palavra, Senhor, que não acabou, que o Senhor tem algo para a minha vida. Pede para Ele. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, ore por ela aí, diga: Deus, fala com essa pessoa que está aqui do meu lado aqui. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é preciosa para nós, a Tua palavra é a nossa esperança hoje aqui. Nosso coração veio para cá, ó Deus, nós estamos aqui desejosos aqui de ouvir uma palavra do Senhor para a nossa vida, Senhor, uma palavra que faça todo sentido para nós. Senhor, eu oro até pedindo aqui que pessoas saiam daqui dizendo: a palavra foi para mim hoje, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do lado: e Deus vai falar comigo. Amém. Olha só, esse mês agora, mês de março, dia 4 de março, vou completar 34 anos que entreguei minha vida a Jesus. E essa palavra tomou meu coração, eu ainda estava lá no retiro ainda. E pelas coisas que eu vi, assim, por aquilo que eu ouvi lá, e eu queria ministrar, eu queria repartir com você algo assim do meu coração. Aliás, se eu pudesse só falar isso assim, dizer: irmãos, vão em paz, que Deus abençoe, eu falaria só isso aqui: olha, Deus tem algo tremendo para fazer na nossa vida. Mas eu sei que aí você vai dizer assim, que faltou estudo. Talvez você vai falar: pastor, mas faltou um ensino. Mas se eu pudesse hoje, a minha pregação seria só essa assim para você: olha, não tenha medo, vá para casa, porque Deus vai fazer algo. Porque assim, o que eu estou vendo, e o que eu estou assim com expectativa no meu coração, é que parece assim que está sendo liberado, sabe assim, as portas estão abrindo assim, mas não é coisa assim, como é que fala assim, não é uma coisa assim, inesperada, não é uma coisa que já estava programada de antemão, já era algo que estava preparado no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida.
assim, coisas que nem nos melhores, hoje eu estava pregando em Osasco de manhã, e assim, nem nos melhores dias da sua vida, não sei se alguém já teve aqui daquele tempo assim, que você não queria nem que acabasse, nem nesse tempo que foi maravilhoso na sua vida, você conseguiu imaginar de viver algo assim. E aí eu vim pregar para você, Deus tem algo preparado, assim, para liberar, para abrir assim comportas, abrir assim algo assim, e falar assim, olha, está liberado agora, para esse tempo, sobre a sua vida. E aí eu venho falar assim, essa palavra, porque quem viver, viverá, né? Assim, quem esperar, quem conseguir resistir, quem conseguir assim suportar, quem conseguir assim falar assim, eu não vou desanimar, eu não vou sair, eu não vou largar, eu não vou deixar, eu vou esperar. E aí talvez alguém pergunte, mas por que você vai insistir? Porque Deus está fazendo algo, eu consigo sentir no meu coração, eu consigo assim fechar os olhos da fé, e como que ver assim um Deus trabalhando, dando ordens a anjos ao meu respeito, por algo tremendo e maravilhoso. Desculpa assim eu falar assim, mas eu estou falando do que eu creio, e eu vou falar assim, crie, por isso falei. Eu queria ministrar para você assim que coisas ainda maiores, coisas ainda tremendas, ainda assim, viradas, Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso, irmãos? Eu quando era, eu vou falar mais jovem, mas isso não quer dizer o que eu estou dizendo, entendeu? Quando eu era moço, mais moço, eu não preciso falar pior, deixa eu ficar quieto. Eu era duro, já foi duro? Não teve dinheiro? Só eu. E a nossa turma, na nossa época, depois eu explico o que é isso, tinha fliperama. E a turma então descia todo mundo para jogar fliperama. E eu não tinha dinheiro, mas eu descia junto. Aí eu ficava lá, olhava o pessoal jogar o fliperama. Existiu isso. E aí eu ficava assim esperando, vai que alguém dá uma ficha. E às vezes a pessoa fala, ó, tem a última ficha aqui, joga você. E aí eu colocava aquela ficha, eu queria que aquilo durasse a tarde inteira. E aí eu ficava lá jogando aquilo, jogando aquele fliperama assim, de repente, vamos ver se alguém aqui é da época. De repente aparecia na tela do jogo. Ó, tem alguém aqui? Olha, tem dinossauro aqui da minha época, não. Chute. Parecia assim na tela, game over. Gente, aquilo era uma tristeza, para quem só tinha uma ficha, você não imagina o que eu estou dizendo. Que só tinha aquela bolinha, e você virava aquele negócio para a bolinha não cair, mas aí ela caía, e aí aparecia game over, e você ainda ficava ali esperando, vai que dava um bônus, né? Mas não aparecia nada, acabou. Pô, você não imagina a cara saindo do fliperama, com a vontade de jogar mais uma, mas não tinha dinheiro. Eu estou contando isso porque a vida, ela é assim. Ela é assim. Tudo que você precisa fazer, se você quer ver o que Deus ainda tem para você, é não deixar a vida acabar. Diga amém. Tudo que você precisa fazer é lutar com unhas e dentes, é ficar de pé. Você pode ir chorando, não tem problema nenhum, a Bíblia diz que quem semeia com lágrima colherá com risos, não tem problema, mas você não pode parar, porque tem algo de Deus sobre a sua vida. É a história dessa mulher que eu acabei de ler. Se você recorda alguma coisa, o texto diz assim, olha, ela fala isso, ela está dando game over para a vida dela, ela está dizendo, o último ato da minha vida, ela está falando assim, olha, eu vou fazer o último bolo, e
E eu estou falando aqui verdade. Não tem mais nada, acabou mesmo. E eu vou fazer algo, eu já até me preparei. E eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos comer, e depois disso, não tem mais nada. E ela até fala assim, olha, então nós vamos morrer, porque acabou mesmo. Mas assim, irmãos, há um Deus no céu. Sabe, irmãos, há um Deus no céu. Enquanto Ele não diz que acabou, não acaba. Às vezes, assim, irmãos, nós estamos entregando o que não era para entregar, irmãos. Você deveria resistir, porque Deus ainda está trabalhando, né? A história ainda não acabou, né? Hoje eu li pela manhã um texto, e quando eu estava lendo, eu estava pregando e lendo, quando eu li o texto, eu mesmo parei para ler o texto de novo, porque diz assim: eis que estou fazendo uma coisa nova, e quem diz se assenta num trono. A hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, quem está falando isso tem poder para garantir o que falou. Estou fazendo algo novo. E aí essa mulher, ela está nesse momento, nesse último momento dela, e aí surge uma ajuda ali, aparece uma pessoa, assim, é uma situação que eu não vou explicar agora para você, porque é um tanto até complicado, porque a pessoa chega lá e fala assim para ela, olha, é verdade, mas não tenha medo não, faz assim, faz um bolo, do jeito que você falou, só que assim, não come não, mantém ele, traz ele aqui, traz para mim aqui. Se você fizer isso, eu vou dizer algo a você, não vai acabar a farinha, e o azeite vai durar. E ela acreditou, e ela foi e fez do jeito que ele falou, pegou os gravetos, pegou o resto de farinha, pegou o resto de azeite, fez um bolo, trouxe para ele, e conforme a palavra dele, diz a Bíblia, não acabou a farinha, e o azeite não acabou, até que Deus deu chuva sobre aquela terra. E aí eu queria falar para você sobre esse tema, quem viver, verá o que Deus tem preparado. E eu queria desafiar você, para ter expectativas no coração, para ter sonhos, para ter alvos, para ter planos, para voltar a viver, para voltar a se entregar, para voltar a acreditar, para voltar a investir, para voltar, sabe, irmãos, assim, viver o que Deus tem. Mesmo que, hoje de manhã eu falava lá assim, mesmo que tenha dado errado, Deus é poderoso para fazer algo novo. Então eu queria ministrar, e aí a frase que eu coloquei aqui, se você puder anotar isso, estou falando com voz profética, o melhor ainda está por vir. Fala para alguém do lado assim, o melhor ainda está por vir. Ok? Vamos estudar aqui comigo, por favor. Vamos ver o que está acabando em nossa vida, e que não pode acabar, não pode, você não pode deixar a última bolinha, você não pode deixar a última ficha sua ir embora, não pode, você precisa resistir. Olha, irmãos, como pastor, e aqui eu não falo só eu, pastor aqui não, falo outros pastores também, como pastor, irmãos, se eu pudesse, se tivesse como mostrar para você, assim, dizer para você, olha, amanhã vai acontecer, puxa, irmão, seria maravilhoso, mas tudo que eu tenho para dizer para você, é que amanhã vai ser melhor que hoje. Aí você fala assim, mas como você fala isso? Por causa do Deus que eu creio, e por causa da palavra, porque a palavra ela diz assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é a nossa estrela da manhã, é o sol da nossa justiça. Então eu creio, eu estou jogando o dia de amanhã, segundo a minha fé, que algo novo vai acontecer, entendeu isso ou não? Mas aí levar você a acreditar isso, e levar você a ir para casa, dizer, não tenha medo, vá para casa, porque vai acontecer algo, é outro passo. E aí, o que nós pastores temos que fazer com o povo? O que nós temos que ministrar no povo? Continua, não para. E aí, o povo vai parando pelo meio do caminho, casamentos vão parando no meio do caminho, jovens vão parando no meio do caminho, ministérios vão parando no meio do caminho.
Gente, assim, toda hora alguém chega e fala: pastor, olha, eu vou sair do ministério. Pastor, eu vou sair da igreja. Pastor, eu não sei, mas eu acho que o meu casamento acabou. Você não sabe, mas a pessoa que mais ouve isso sou eu. Eu converso com pastores e pergunto assim: o povo da Carisma lá, eles estão animados? O que você acha que eu falo? Estão bombando. Eu falo, irmãos, estou falando de você, não me olhe com essa cara não. Eu falo, não, lá ó, o pessoal está. Aleluia. Aí falo, mas assim, ninguém. Acho que não. Então assim, a minha função, desculpa brincar assim, mas a minha função assim, é empurrar você para o dia seguinte, porque quem viver, verá o que Deus tem para fazer. É isso que eu estou querendo ministrar aqui nessa palavra. O azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. Eu vim aqui gritar para você: vai ter outro bolo. E aí eu queria falar assim: tem coisa na sua vida que você não pode deixar acabar, porque quando alguém chega em mim e fala assim: olha, acabou, eu vou embora, quer dizer o quê? Acabou a farinha, ela não trouxe a última, ela não trouxe um restinho de farinha para o sacerdote, para o pastor, e falou: pastor, eu estou quase acabando, mas eu queria que o senhor orasse. Eu estou desanimado aqui, eu estou pensando em ir embora, mas eu queria que o senhor orasse, que aí eu ia dizer essa palavra. Eu falei: olha, nesse momento assim que você está quase parando, é o momento que vem uma unção de Deus poderosa sobre a sua vida, e traz renovo na sua vida. Não perca, não abra mão. Então eu queria aqui ministrar algumas coisas que você não pode deixar acabar, não pode, nem que você assim reserva um pouquinho para amanhã. E se alguém perguntar: mas por quê? Porque amanhã Deus fará maravilhas. Amanhã eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida. Então não posso deixar acabar hoje. É igual quando está fazendo regime. Já fez regime e sentiu fome? Aí você fala: vamos dormir, que dormir não olha para ninguém agora, só olha para mim aqui, gente, não olha do lado, olha só para mim. Sabe quando você faz regime e sente fome? E ainda é 8 da noite? E aí você fala: vamos dormir, vamos jogar para amanhã, que amanhã pode comer de novo. É isso. Vamos lá, vai. Você está anotando aí? Anota, estuda comigo, vai. Primeira coisa que eu quero ministrar, que não pode acabar, não pode. Você tem que segurar isso com todo o teu coração, toda a tua força. Paciência. Olha para a pessoa do lado aí, pergunta para ela: como é que está a sua paciência? Tem gente que você nem precisa olhar, você já sabe, mas mesmo, olha. Puxa, ninguém falou assim: fala Deus. Olha que legal. Nós não sabemos o que significa ter paciência, irmãos. Aliás, nós não damos a devida importância a ter paciência. E a melhor tradução da palavra essa paciência é a condição de suportar mais um pouco. Você conhece alguém assim? Não, né? Eu sei. Porque nós estamos sem paciência. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, não precisa abrir, vai aparecer aqui, mas eu quero ler. A Bíblia diz assim: a paciência produz em nós experiência. Quem não tem paciência é gente sem experiência. Estou falando de mim e de você. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Paciência. E a paciência produz experiência. E a palavra experiência aqui é maturidade. Estamos nos tornando mais maduros para a vida. Isso quer dizer o quê?
Não é que você ficou velho, é que você aprendeu a ter paciência. A paciência tem provocado experiência. E olha aqui para mim, e a experiência de gente madura, sabe o que diz? Nada como um dia depois do outro. Conversa com alguém que tem bastante experiência de vida, sabe o que ela fala? Xiii, rapaz, já vi isso. Vai dormir, porque amanhã vai ser melhor. Conversa com alguém que tem cicatriz, que tem cansaço no rosto, que tem vida. Ela vai dizer para você: Ih, filho, Deus é muito maior no céu. Deus é muito maior. Essa experiência nós podemos buscar tendo paciência. E eu anotei aqui, olha, cuidado, sua paciência pode estar no limite. Irmãos, eu recebo mensagens a semana inteira. Tem mensagens assim que eu começo a ler, não termino de ler e eu vou orar. Porque você nota que a pessoa está escrevendo aquilo debaixo de impaciência. E aí eu sei que aquilo que ela escreveu já não muda mais. Mas eu oro para que o coração dela mude. Quem sabe ela manda outra mensagem: pastor, tem como o senhor deletar aquela? Porque Deus encheu meu coração. E eu vou esperar um pouco mais. Segunda coisa que você não pode deixar zerar. Você tem que deixar nem que seja uma gota ali, um pouquinho ali. O amor próprio. Amor próprio. Eu trabalhei com uma moça e ela trabalhou diretamente com uma outra pessoa e ela foi muito ofendida. Ela foi, assim que você chama, assim, ela foi escorraçada. E um dia ela pegou as coisas dela e foi embora, e ela passou por mim, e ela falou assim para mim, eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti naquele dia. Ela falou para mim assim: ele acabou com o amor próprio da minha vida. Eu não sinto mais nada nem por mim. E realmente a vida daquela moça travou. Ela envelheceu, assim, sem brincadeira, uns 10 anos da noite para o dia. Porque ela permitiu que zerasse, fosse arrancado tudo, não ficou nem assim uma misericórdia por ela mesma. Ela deixou com que a palavra de uma pessoa arrancasse. Irmãos, para você ter uma ideia que isso não pode acabar nunca na sua vida, a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como? Então você tem que ter, nem que seja pouco, nem que seja ainda assim pequeno, mas você tem que ter um amor próprio. E um lugar que mais o amor próprio é arrancado é no casamento. Estava no retiro, uma pessoa sentou e conversou comigo e me disse assim: pastor, eu fui para o casamento, meu coração estava explodindo, mas eu entrei no casamento e eu anulei a minha vida e eu comecei a viver a vida que ele queria que eu vivesse. E quando eu fui ver, pastor, não tinha mais nada de mim, só tinha a vida que ele queria que eu vivesse. E hoje eu sou uma pessoa que eu não sei nem quem eu sou mais. E com tudo que eu fiz para ele, com tudo que eu me anulei para ele, ele disse adeus para mim e foi embora. E ela falou assim para mim: não sobrou nada na minha vida. Eu estou orando por essa pessoa, irmãos, para que Deus acenda de novo no coração dela e para ela um amor próprio.
Porque se o milagre da reconciliação, da restauração passa por você primeiramente sentir por você mesmo um amor próprio. Amém? Por favor, me ajude. Escolhe alguém assim e fale assim: você é muito importante. Terceira coisa que você não pode deixar acabar, você não, nem que seja assim, olha, um restinho. Cuidado, porque você pode estar dentro da igreja e não estar percebendo que está acabando. Cuidado, que você pode estar assim, você está tentando ser fiel à igreja, ao local, às quatro paredes, à denominação. Você está tentando sobreviver, não, eu tenho que me manter, mas você não está percebendo que está acabando algo que não pode acabar na sua vida. Fé. Fé não tem nada a ver com essas paredes aqui, irmãos. Se não tivesse essas paredes, não tivesse esse teto aqui, ó, se não tivesse ventilador, não tivesse nada, nós seríamos um povo cheio de fé. Se nós estivéssemos só debaixo das estrelas, tem estrela lá fora? Não sei, tivesse só as nuvens lá fora, não tivesse onde sentar, nós seríamos um povo de fé. E fé fala de certezas no coração. E desculpa eu falar desse jeito, mas eu tenho visto pessoas que estão perdendo certezas. Elas só têm uma religiosidade de fé. Eu encontro pessoas que falam assim: eu creio em Deus, mas não tem certeza nenhuma. E fé é certeza das coisas que se esperam. E se você tem certeza, eu quero dizer a você, tudo é possível. Agora o problema é esse: olha para as pessoas, ela não tem certeza de nada. Aliás, ela mesma diz: pastor, eu já não sei mais nada, eu não tenho certeza de mais nada na minha vida. Mas eu queria dizer para você, se Deus encontrar, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e tudo que disser será feito. Você não pode deixar zerar. Por favor, olha para você mesmo e vê se ainda sobrou, se você ainda acredita, não em mim, não em igreja, não numa denominação, mas se você acredita no poder de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Tem de fé em Deus. Marcos 11:23 diz isso, olha, que eu acabei de falar: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, tendo certeza no coração, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Irmãos, deixa eu só abrir meu coração com você. Eu creio que Deus cura doentes. Alguém aqui crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio em milagre. Eu creio em pessoas dentro do hospital sendo curadas. E se eu não incentivar o seu coração, se eu não ministrar a palavra de fé no seu coração, nós vamos ser uma igreja que nós não acreditamos mais nos milagres de Deus. E eu vou dizer a você, é melhor fechar a porta, porque igreja é lugar de milagre. Igreja é onde se reúne um povo que crê. E quem não crê passa a crer, porque é contagiada por um povo que tem fé. Amém, irmãos? E eu tenho que ministrar: não deixa a fé no teu coração acabar. Lute com todas as tuas forças. Sabe o que a Bíblia diz? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Hoje pregando, e acabei a pregação, e achei interessante, foi assim que algumas pessoas vieram falar comigo, e chegava uma e falou assim: pastor, eu tinha saído da igreja, eu estava fora da igreja há 5 anos, e eu vim hoje aqui, eu preguei, que tal começar de novo? Foi o que eu preguei lá. E a pessoa falou: olha, pastor, eu já tinha perdido a minha esperança, e eu vim hoje aqui, e Deus falou comigo, e eu vou recomeçar a minha vida, reacender fé no coração de pessoas. Há casamentos que estão sendo destruídos porque a pessoa não acredita mais no milagre de Deus.
Há ministérios, irmãos, que estão parando. Há pastores se suicidando, porque as pessoas estão deixando zerar. Eu vim pregar para você esse tema, quem viver verá, porque o meu coração, ele está queimando na possibilidade das coisas que Deus vai fazer. Eu estou repartindo com você algo assim no meu coração, que eu estou vivendo, porque se eu fechar os olhos agora, aqui onde eu estou ministrando aqui para você, eu vejo Deus trabalhando. E talvez você veio para cá sem nada, sem ver nada, você não está acreditando em mais nada, só veio por vir. E aí você me ouve falar desse jeito, você acha até estranho. Mas eu estou falando para você com um coração que está queimando, dizendo: em Deus tudo posso. Deus pode fazer. Para terminar, como se manter até o tempo da nossa vitória chegar? Como que você mantém ainda essa fé, esse amor próprio e essa paciência? Como é que eu faço? Se você estiver anotando isso, por favor. Agora eu vou voltar para o texto que eu li, tá bom? Que é primeiro livro de Reis. Só vou pegar lá agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Agora eu vou ficar lá e eu vou extrair de lá essa mensagem aqui, olha. Como manter até chegar o tempo da vitória. Primeira coisa, valorize o que você ainda tem. 1 Reis 17, 12, diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela era a última refeição. E eu queria ministrar aqui na sua vida, que enquanto você não der valor ao que você tem, nem que seja pouco, nem que seja assim, talvez ninguém mais dá valor, porque é tão pouco, mas eu queria dizer a você, Deus multiplica o pouco, Deus faz esse pouco começar a brotar como se fosse um ribeiro de água. Você acredita nisso? Aquela mulher fala assim, ó, vê aqui, ó, eu só tenho isso aqui, não é nem um bolo, mas olha só, aquilo ali o profeta falou, está certo você, mas traz isso que você tem. Olha, irmãos, por favor, preste atenção nisso. E Deus falando, esquece a minha vida e o profeta do texto, e Deus falando, e você vai ver o que eu vou fazer com o que você tem. Você crê? Às vezes, assim, as coisas parece que estão assim meio desajustadas, né? A gente vai para um retiro, por exemplo, você não imagina, assim, quantidade de problema, você não imagina, nós fomos para o retiro, assim, você não imagina a quantidade de coisas que começam a dar errado, a quantidade de coisas que não sai como você espera, e você fica assim meio acuado, porque você vê assim, parece que, meu Deus, vai dar tudo errado. Eu estou só ministrando em você o que eu estou vivendo nesses últimos dias, e aí, você olha, eu estava indo para o retiro, e nós começamos a carregar as coisas aqui, puxa, e é muita coisa, só que você vai para lá, debaixo de um monte de coisa que você ouve, e eu recebi um áudio, e esse áudio eu vou guardar no meu coração, e eu recebi o áudio de uma pessoa. Então você tem 10 pessoas dizendo não para você, e aí uma pessoa, uma, manda um áudio, dizendo assim, pastor, pode contar comigo, o que o senhor precisar,
a hora que o senhor precisar, o que o senhor precisar, eu queria que o senhor soubesse isso. Pode contar comigo. Eu pus aquilo e fiquei ouvindo. Assim, irmãos, tem horas que é tudo o que você tem, e eu queria dizer algo para você, é suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Aquilo acendeu meu coração de um jeito, parecia que aí eu comecei a olhar do lado, assim, você começa a enxergar outros, porque tem hora assim que você dá ouvido, porque você não deveria ouvir, e você não vê, que tem gente, tem mais pessoas. Quando eu ouvi aquele áudio, eu comecei a enxergar outras pessoas, que estavam dizendo a mesma coisa, e que eu não estava ouvindo, e a palavra é sempre essa: pode contar comigo. Fala para alguém do seu lado assim: você sempre pode contar comigo. Você pode falar isso para mais uma pessoa? Fala aí. Segunda coisa, coloca aqui para mim, olha, vou falar bem devagar porque é longo aqui, ó. Sem Deus, segundo item, sem Deus, você pode ler comigo? Te atrapalha se ler comigo isso? Lê comigo, vai, no 3, ó. Vocês estão enxergando aí? Vocês estão fazendo aquela cara que eu faço quando vou ler de longe? Vai no 3, vai. 1, 2, 3. Você crê nisso? Sabe um jeito de você não deixar acabar? Ainda que seja pouco, entrega nas mãos de Deus. Confia nele. Esse pouco com Deus não acaba. E tem muita gente, tem muita coisa sem Deus e está acabando. Eu anotei aqui, no coração dessa mulher, do texto que eu li, já tinha acabado. Agora, olha bem, preste atenção nisso. Deus disse para o profeta: eu ordenei uma mulher viúva que te alimente. Preste atenção nisso que eu vou falar agora, talvez eu não tenha tempo para explicar muito isso. Ele não ordenou para ela, ele ordenou no mundo espiritual. Eu tenho dado ordem sobre a vida dela, que não acabará, que não vai zerar, e que ela ainda vai socorrer a muitos ainda, e você faz parte disso, porque o pouco que ela tem comigo vai durar. O profeta chega lá e ele fala para ela: oi, você tem um bolo? E ela fala: não. Só faltava ele falar assim: mas Deus não falou nada com você que eu vinha? Ela acabava falando assim: não. Mas no mundo espiritual já estava decretado, irmãos, milagre, porque com Deus o pouco nunca acaba. Por favor, alguém acredita nisso? Então seja fiel, porque no pouco foste fiel, sobre muito Deus vai te colocar. E por último, 3, para você se manter até o tempo da sua vitória, você vai precisar de pessoas. Aquela mulher talvez nunca mais esqueceu a vida desse homem que passou na casa dela. Existem muitas pessoas que estão perdendo apenas porque estão abrindo mão de pessoas na sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus tem colocado pessoas na sua vida, que são milagres de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer isso, e você precisa entender isso, e você precisa agradecer a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida.
talvez eu esteja explicando para você por que nós somos igreja. E juntos nós somos mais fortes. Talvez hoje você veio aqui e você não queria ter vindo. Talvez você esteja falando assim, como é que o pastor sabe disso? Talvez você veio aqui e não estava nos teus planos vir aqui. E eu estou explicando algo para você. Quando você vier a esse lugar, ou a qualquer outra igreja que seja a sua igreja ou não, Deus tem nos colocado como corpo, e nós somos membros uns dos outros, e nós devemos chorar com os que choram, e alegrar com os que se alegram. Esse é o nosso maior milagre. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Na Bíblia Viva diz: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser o nosso irmão. E eu queria dizer algo para você. Aquela mulher, ela ia pegar os gravetos e ela ia fazer um bolo pequeno, e ela ia comer o bolo junto com o filho dela, e talvez alguém passaria lá depois de alguns dias, ia encontrar uma mulher e um menino morto. Mas Deus sempre usa pessoas, sempre. E aí Deus fala para o profeta: sai e vai a tal lugar, porque tem uma pessoa lá que eu quero que você vá lá, e eu quero que você seja um instrumento meu na vida dessa pessoa. Irmãos, eu estive hoje com esse casal que eu falei para vocês, que se batizaram no retiro, e eu fui cumprimentar a mulher, e ela usou uma expressão, ela falou assim: pastor, eu sou uma nova pessoa. E aí eu entendi, quando ela falou assim: eu volto para ser batizado aqui o ano que vem, e Deus me colocou naquela hora ali, para falar para ela: ano que vem não, amanhã. E ela falou: mas como é que vai convencer meu marido? E eu fui lá para dar uma palavra para o marido, irmãos. Sim, verdade, estou falando com você como aquele que é enviado por Deus ali. Você chega na hora ali, como que falando: olha, amanhã vai acontecer algo extraordinário na sua vida. E eu vim aqui hoje fazer a mesma coisa para você. Não deixa zerar, porque amanhã vai acontecer uma coisa extraordinária na sua vida. Uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida. E eu estou falando com o homem de Deus na sua vida. E aí talvez você esteja assim: pastor, olha, eu estava pensando em ir embora, eu estava pensando em parar, eu estava pensando, mas aí Deus mandou eu antes. Vim dizer para você: quem viver, verá o que Deus vai fazer. E isso passa por pessoas, irmãos. Por pessoas. Deus tem colocado assim, pessoas na nossa vida. Ele nem sabe disso, eu não falei, mas eu precisava hoje que o Felipe fosse comigo para São Paulo. Ele nem sabe disso, mas eu precisava. E para mim foi uma bênção. Eu estava com algumas dificuldades, eu mesmo estava com algumas dificuldades, e ele foi ministrando, falando, conversando, e eu vi Deus falando comigo daqui até lá. E aí eu pude pregar a palavra.
Alguém como sem saber do que está fazendo, estava sendo usado como boca de Deus na minha vida, ministrando coisas que o meu coração estava acabando. E eu queria terminar essa reunião falando isso. Você está sentado do lado de alguém que é um milagre de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Dá a mão para a pessoa do teu lado, mesmo sentado.